Porque essa semana o presidente Lula sancionou o marco das garantias, que facilita a execução de dívidas por bancos e permite que um mesmo imóvel seja usado como garantia em mais de um empréstimo. Até então, um imóvel só servia como garantia para um único empréstimo. Agora, você pode fracionar isso e eu vou querer que você explique, tá? Mas teve um veto. E o presidente vetou justamente o trecho que permitia, por exemplo, a apreensão extrajudicial de automóveis. A justificativa afirma que esse dispositivo criaria entre aspas, risco a direitos e garantias individuais e incorreria em vício de inconstitucionalidade. A proposta original é ainda do governo do Jair Bolsonaro, que foi enviada ao Congresso em 2022, mas ganhou endosso da gestão petista pela expectativa que o conjunto de medidas gere efeitos positivos no mercado. Ana, explica para nós esse marco das garantias. Vamos lá. O Marco Legal das Garantias, como você mencionou, é um projeto de lei que surgiu no governo Jair Bolsonaro lá em 2021 e ele foi aprovado recentemente. O Lula acabou de sancionar com vetos. E o objetivo desse projeto, que é muito nobre, é dar mais celeridade a processos extrajudiciais de apreensão e de execução, justamente para desafogar o Poder Judiciário. Eu fiz um pouquinho da minha lição de casa e descobri que mais de 40% dos processos judiciais que tramitam hoje no Poder Judiciário dizem respeito à execução. E como vocês mencionaram, embora seja uma processualista e fiel defensora da ampla defesa, hoje a gente tem um sistema jurídico que premia o devedor. Sim, como a Lungani falou. Ele premia o devedor pela demora. E quando a gente fala de demora, não é só porque o prazo é contado em dia útil. A gente tem um verdadeiro afogamento. São tantas demandas aliadas a tantos recursos que você pode propor ao longo da tramitação de um processo que o credor cansa. Sim. Né? E quando o credor cansa, e eu estudei e aprendi isso para estar com vocês hoje, quem paga mais caro. Porque não vai ser ele o tonto da história, né? O banco sabe melhor do que ninguém onde ele vai compensar a demora do Poder Judiciário numa execução. Então, dito isso, o Marco Legal das Garantias tem um objetivo muito bonito. Eu sou, assim, um pouco descrente da prática desse projeto, dessa lei. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, por conta exatamente do que a gente está discutindo até agora de educação financeira. Porque vamos lá, como você mencionou, eu tenho um imóvel. Esse imóvel vale R$500 mil, ele é avaliado. Eu dei este imóvel em garantia porque eu precisava de 30 mil. Até agora, este imóvel ficava preso até eu pagar os meus 30 mil, mesmo que ele valesse muito mais. Tá. Pelo Marco Legal das Garantias, eu posso agora o quê? Fracionar ele. Tomei 30 mil. Passou um tempo, tô pagando, tá legal, mas agora eu preciso de mais 50. Pô, ainda cabe dentro desse bem de 500 que eu tenho, vou jogar. A princípio, é o mesmo banco quem deve fornecer esse segundo empréstimo. Ah, tá. Você não pode usar o mesmo imóvel para vários bancos. Ele fala... Dentro dessa questão aí do Open Bank. Eu não posso oferecer o mesmo imóvel para vários bancos. Então, na prática, a gente vai descobrir a seguir. Porque ele fala em no mesmo sistema cooperativo, tá? Eu imagino que os bancos vão ter menos interesse, porque vai ter imbróglio. Sim. Já é difícil de pegar imagina, né, ter que lidar com um imóvel ou alguma coisa que está em garantia com 2 ou 3 empréstimos. Exato. Para o mesmo banco que confia naquele correntista ou entende que deve pagar, faz todo sentido ele seguir emprestando mais, né? E na verdade existe um outro ponto que diz respeito a se uma das dívidas não é paga, você pode executar pelo todo. Então faz um sentido maior aí ser o mesmo credor, tá? O ponto será que o brasileiro tem conhecimento suficiente da administração do seu próprio patrimônio para
fazer essa manobra de garantia sobre garantia sobre garantia, aí vocês podem... Aí cai de novo nessa questão da educação. Cai. Então, assim, tem que cercar de todos os lados. Concordo absolutamente com o que você falou, Ana. Eu acho que é importante o marco das garantias, flexibiliza o mercado de crédito, torna ele mais ágil, mas pode ser também uma arma perigosa, e que pode potencializar a inadimplência justamente por pessoas com falta de conhecimento e vão acabar se endividando muito porque se tornou mais flexível. Então, acho que tem que atacar pelas duas pontas. Teve o marco das garantias, mas colocar como algo primordial, na grade curricular, uma educação financeira. E não é um projeto para amanhã isso daí. Isso é para uma geração. Que é um problema do Brasil, A gente só pensa no curto prazo. E é algo para uma geração. E um outro problema do Brasil é que as pessoas tendem a olhar só para o que afeta elas e não para aquilo que afeta a sociedade como um todo. Por que eu digo isso? Porque se você toma um empréstimo e não consegue pagar e o banco vai lá e toma a sua casa, aquilo vai ser um trauma para aquela família e vai ser uma situação dramática. Mas para o sistema como um todo, aquilo vai deixar o crédito mais barato para a sociedade como um todo. A economia vai crescer mais pessoas vão ter acesso a crédito e tudo mais, porque quem não está cumprindo está sendo penalizado. Então, nessa dinâmica de que, poxa, se eu tomo dívida de uma forma desenfreada e não tem consequência, e aí tudo bem, porque alguma outra pessoa vai... de alguma maneira financiar a minha irresponsabilidade, isso deixa de existir e aí o sistema funciona como um todo melhor, a economia cresce, mais negócios surgem, o Brasil começa a andar um pouco mais na direção de ser um país mais moderno, com uma economia moderna, um país mais desenvolvido. Então, é claro que o impacto em muitas famílias vai ser brutal e vai ser que a provocação... Mas o resultado final... para a sociedade é muito positivo. A provocação que eu te faço é a seguinte, o Rica comentou conosco que grande parte das dívidas de cartão de crédito são para supermercado. É um absurdo. Você está falando de uma série de vantagens e de benefícios com os quais eu concordo, mas a gente se esquece de olhar para a situação de miserabilidade do povo brasileiro. Porque eu não tô falando de um devedor que foi comprar um telefone novo e aí ele resolveu não pagar. Talvez, assim, uma parte da dívida do supermercado seja porque ele comprou um telefone novo. Então, muito disso acontece. O problema é que... Concordo. Eu não sei. Eu vim de uma família muito simples. Assim, muito simples. Minha mãe era diarista, eu sou o mais novo de 11 irmãos. Assim, o meu meio é o seguinte, você ganha um pouco de dinheiro... Você vai lá, compra parcelado um tênis novo. É isso. O Brasil... Não é esse que você está usando hoje, né? Não, esse é mais tranquilo. Assim, essa é a realidade. As pessoas não têm, infelizmente, uma noção do que é prioritário e daquilo que... Sabe, e muito de como a sociedade funciona, com mídias sociais e tal, não sei o quê, de ostentação para lá e para cá, não sei o quê, as pessoas começam a ter um padrão de consumo que não lance do supermercado. Eu acho que a gente vai acabar penalizando as pessoas que não estão com essa malícia, vamos dizer. É o cara que tá no desespero querendo comprar um alimento. Então, existe um percentual de pessoas... A minha preocupação é voltada para essas famílias. Agora, infelizmente. Há uma ideia no Brasil de que crédito, quando você tem um cartão de crédito, um outro instrumento, é renda, Então eu vejo isso, até tem um grande amigo... É uma renda complementar, exatamente. Tem gente que acha que o cheque especial é seu. Foi meu colega de faculdade, Eu fiz economia, ele fazia administração na USP. Por isso todo mundo tem que fazer economia. E foi um alto executivo e tal. E na época, isso, recém-formado, era uma viagem que a gente ia fazer, algo do tipo. Eu falei, não, tá muito caro, não vale isso. Ele falou, não, mas parcela, pega a crédito. Eu falei, não, mas vai continuar sendo caro, não vai mudar a minha realidade. E você vai continuar não tendo aquele dinheiro, Exatamente. Então, mas há uma ideia hoje de que isso em classes mais altas, educadas. Todo mundo. De que o crédito, imagina, é uma renda complementar. Não, você vai ter que pagar e vai pagar
Com Caro. juro, caro. Então, muitas vezes a pessoa tá lá no supermercado, coitada, ela é vítima, né? Oferece lá, ó, tem um cartãozinho aqui de crédito, você vai pagar só depois, não tem nada. Ah, que beleza. 120 dias para começar a pagar. Ai, Olha. ótimo. E aí, né? Isso é música para os ouvintes. exatamente. Mas isso também, por isso que é importante também ter um certo nível de regulação, porque, por exemplo, o que eu vejo de empresas oferecendo crédito para idosos, sabe? Isso é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Sabe? Isso aí devia ser pra mim de algum, assim, é uma exploração. Minha mãe da inocência passou por uma das dessa. pessoas. Minha mãe Devia passou ser um por uma crime, dessa. sério? É, passou. Aí fui lá, falei no banco. E cartão de crédito É. no supermercado. E oferece. E a pessoa cai. É, exatamente. Mais de uma vez no meu escritório tive Muita que gente vai ser interditar por prodigalidade as pessoas. Explica para quem tá em casa. Desculpa, gente. Explica pra mim. Eu também não sei o que é isso. Eu acho que são os, eu acho que são os espertões, mas vamos ver se é Não, isso. desculpa. Prodigalidade. É o pródigo. Caramba. É o pródigo. O pródigo é aquele que gasta mais do que ele tem. Tá. Né? boa. Só que a lei nos permite interditar uma pessoa que gasta mais do que ela tem de Não forma conta isso que meu contumaz. marido vai querer fazer. É isso aí, é isso aí. Os filhos fazem O isso meu com os tá assistindo pais, e também né? deve estar Isso é pensando, isso é comum de você. Meu acontecer, marido não né? vai assistir esse programa esse final de semana. Posso fazer um comentário que a gente acabou não falando? Porque a gente tá falando do marco das garantias e tem um outro tema que já foi votado há mais de 5 anos, que é sobre as duplicatas eletrônicas. E eu que tenho empresas também, né, e vejo, eu tenho muitos clientes que são empresas, quando você tem uma duplicata, é muito comum no Brasil, quando você compra alguma coisa de uma empresa, você tem um título e você pode pagar isso com algum prazo, paga lá com 28 dias, 35 dias, esse tipo de coisa. Quando as empresas ficam começam a ficar endividadas, começam a ficar sem dinheiro, elas começam a descontar essas duplicatas, né? Então ela vai até um banco, uma instituição financeira e fala, olha, tenho aqui um título aqui que eu vou Que, aliás, foi o que receber, quebrou as lojas americanas. que eu vou receber daqui a um mês um valor R$1.000. Então, olha, o banco fala, não, beleza, você vai receber daqui a um mês R$1.000, então eu vou te pagar agora 950, eu vou te cobrar uns juros e tá tudo certo. Só que o que acontece? Alguns devedores pegam essa mesma duplicata e descontam em 2, 3, 4, 5 bancos. Ah, pode? Pode, porque não existe um controle hoje. Não é como num cartório... Tem um sistema. Não existe um sistema. Não é como um cartório quando você vai e entrega um imóvel em garantia, né? Você tem um imóvel, você quer comprar, fazer uma dívida e você entrega em garantia. Então, depois você quer vender o imóvel, aparece lá na matrícula do imóvel. Opa, esse imóvel aqui está em garantia. Ele fica travado, você não consegue vender. Uma duplicata, não. Isso já é uma coisa antiga, já faz 5, 6 anos. E até agora o Banco Central não regulamentou isso. Então, continua existindo duplicatas que podem ser colocadas em mais de uma instituição financeira sem que ela saiba. Ou seja, estamos na era do Open Bank, da tecnologia, e o Banco Central ainda não resolveu. Uma coisa antiga, Uma coisa- entendeu? Uma discussão Simples como essa. besta. Simples, Se discutiu em 2023 sobre esse tema, ainda não se regulamentou, tem uma regulamentação que precisa acontecer. Eu estava até dando uma olhadinha aqui para ter certeza que isso aqui não tinha sido regulamentado. Até o mês passado não tinha, né? Só se regulamentou agora nos últimos 30 dias. Mas essa é uma coisa de muitos anos, já que, né, a gente que está ouvindo aqui, não sei se vocês estão acostumados, mas é um negócio que também tem uma potencial de redução de juros muito grande, porque aí eu vou acreditar mais das empresas, falando, opa, não, eu tenho certeza que essa duplicata eu vou receber.